Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. E essa saudação não é apenas uma saudação esporádica, simplesmente para abrir, mas realmente o meu desejo é que a graça abundante de nosso Senhor Jesus Cristo, a plena convicção e certeza de que vocês foram alcançados pela graça, permaneçam fortemente na mente, na percepção, no coração e na vida de todos vocês. Porque quando nós compreendemos a graça de Jesus em nossas vidas, o tamanho do amor que foi derramado por nós na cruz do Calvário, o nosso caminhar peregrino sobre essa terra ficará mais calmo, sereno e tranquilo, como diz a canção. Significa que nós nos achegamos ao Senhor Jesus Cristo, lançamos sobre Ele os nossos fardos, as nossas dores, a nossa ansiedade. Tomamos sobre nós o jugo dele, que é suave, que é leve, e passamos a caminhar da melhor maneira possível nessa terra, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Trilhando por ele, teremos vida de fato e de verdade. Então, realmente, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos, não é apenas uma simples e mera saudação, mas um desejo real, verdadeiro e ardente do meu coração para com todos vocês. Seguindo para a mensagem de hoje à noite, para o privilégio que nós temos de refletir sobre o nosso Senhor Deus, podem tirar um tanto de coisa de nós, podemos ser privados do culto público, podemos ser privados de uma série de outras coisas, podem até tirar a nossa vida, mas não pode nos livrar da palavra do nosso Deus. Nós temos a oportunidade de estar diante dela, e se o pior acontecer de tirarem a nossa vida algum dia, por alguma espécie de perseguição, alguma coisa do tipo, nós estaremos face a face do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nada nos separará do amor de Deus que tem em Cristo Jesus, e que possamos aproveitar esse enorme privilégio da palavra de Deus, seja nos devocionais diários, nos diversos momentos, e em momentos como esse de culto, em mensagem, pregação, louvor ao nosso Deus. Irmãos, nosso país está pegando fogo. Em alguns casos, infelizmente, literalmente, né? A pandemia, que atinge o mundo inteiro, mas tem atingido fortemente o nosso país. Se não somos, seremos muito em breve o epicentro da doença no mundo. Isolamento social, descumprimento de regras, flexibilizações, crises financeiras, manifestações pró e contra governo, vandalismos, politizações e várias outras situações estão fervendo em nosso país. Isso sem falar em outros lugares do mundo, não é mesmo? E pode-se ter esperanças de melhorias gerais em nosso país, a curto prazo ou não. Você pode estar esperançoso de que a situação no nosso país vai melhorar, vai evoluir, ou não. Isso vai de cada um. Muita coisa ainda vai acontecer nos próximos meses que vão estremecer ainda mais a nossa nação. É uma triste realidade, mas a gente precisa se preparar para ela. Eu particularmente quero que o país prospere, cresça, se desenvolva, oro pelas autoridades, oro pelas instituições, procuro fazer meu papel de cidadão da melhor maneira possível e busco fazer em alguns momentos até além. Sou esperançoso, espero que as coisas melhorem, aconteçam, e enfim. Mas a gente precisa trabalhar com a realidade também. Então, o fato é que as minhas esperanças estão em Deus. Aconteça o que acontecer. No que depende de mim, faço o melhor, busco o melhor, oro pelo melhor, mas as minhas esperanças não estão em nada nesse mundo, e sim em meu Senhor Jesus Cristo, que vive, reina em minha vida e em breve há de voltar, e sugiro que você faça o mesmo. E diante disso tudo, de várias informações, de várias situações, muitos tomam partido, tomam um lado. Ou isso, ou aquilo. Ou esse, ou aquele. E alguns até inclusive atacam o outro lado, seja qual for. E outros são chamados de isentões, né? Aqueles que ficam sobre o muro e se isentam de responsabilidade diante de algo.
A gente tem sofrido muitas politizações no nosso país e, como eu falei de manhã, não vou falar sobre política, sobre história, sobre sociologia, sobre antropologia, vou falar da palavra de Deus, mas essa introdução é apenas para nos preparar para a mensagem que nós vamos ministrar, e a palavra de Deus ela é atuante na nossa realidade. Então eu vou falar o que é necessário, de acordo com a vontade de Deus e a palavra de Deus ele tem me manifestado. Então, a gente tem visto esses três grupos de pessoas. O grupo que se posiciona para o A, o grupo que se posiciona para o B, e aqueles que não têm um posicionamento direto, às vezes são chamados de isentões, de isento. E aí eu não vou falar se A, se B ou se o meio caminho está certo ou não. Fato é que os verdadeiros crentes e discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, eles já fizeram a sua escolha. Eles fizeram a escolha deles, independente do que aconteça no mundo. Não que o crente ele é um ser alienígena, um ser completamente alheio das coisas que acontecem no mundo. Nós somos cidadãos, estamos aqui, nós temos responsabilidades civis, nós temos responsabilidades como moradores da nossa rua, bairro, cidade, estado, país, e nós temos as nossas obrigações, principalmente como igreja, como agentes de Deus nesse mundo. Porém, nós tomamos uma decisão que vai além das coisas deste mundo. E é sobre isso que eu queria falar nessa noite. Que os verdadeiros crentes, eles não ficam preocupados em posicionamento esse ou aquele, porque de fato eles já tomaram a principal decisão de suas vidas. E é essa principal decisão que vai nortear, ou que pelo menos deveria nortear, todas as outras decisões na vida do crente. E dentro disso, o texto que nós vamos estudar hoje é o texto de Marcos, capítulo 12, versículos 13 ao versículo 17, onde nós temos muita coisa que aprender com o nosso Senhor Jesus Cristo nessa passagem, e é nela que nós vamos nos adentrar nessa noite. Marcos 12, 13 a 17 diz o seguinte: E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu: Por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu o veja. E eles lhe trouxeram, perguntou-lhes: De quem é esta efígie e inscrição? Responderam-lhe: De César. Disse-lhes então Jesus: Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Oremos mais uma vez para que o Senhor possa estar nos instruindo com o estudo, a leitura, o estudo da sua santa palavra. Pai, obrigado mais uma vez por essa noite em tua presença. Obrigado, Senhor Deus, pelos louvores que tivemos a oportunidade de entoar ao Senhor, que tenha sido em espírito e em verdade. Obrigado pelo dia que tivemos. E agora estamos diante do Senhor, Deus, abertos para que o Senhor possa estar falando conosco. Ministre em nossos corações e desde já que seja o Espírito Santo do Senhor falando nos nossos corações. Que Ele inicie, continue, complete, ministre nos corações presentes que estão ouvindo essa mensagem, onde quer que estejam, quando quer que for. Que o Senhor Deus esteja despertando a tua igreja para uma realidade sobrenatural, acima do que é natural, espiritual, além daquilo que a gente vê e ouve com os nossos olhos e ouvidos humanos. Que teu Santo Espírito desperte em nós o senso de justiça do teu reino, de acordo com a vontade do Senhor, daquilo que o Senhor espera em nossas vidas e através delas. Obrigado por essa passagem, por esse momento do nosso Senhor Jesus Cristo, onde foi confrontado humanamente por uma situação e ele elevou a discussão ao nível que deve ser elevada, ao nível da espiritualidade que somente no Senhor podemos viver. Muito obrigado e consagramos esse momento em nossas vidas em tuas mãos, assim como essa noite, no nome desse mesmo Senhor Jesus Cristo, maravilhoso, com respostas incríveis. Obrigado e amém, Deus. Mas essa é uma passagem bem emblemática, bem conhecida,
E nós começamos no versículo 13, onde nós vamos fazer uma análise desses versos e algumas aplicações ao final. E logo no primeiro versículo, no versículo 13, a gente percebe, no título da minha Bíblia está falando a questão do tributo. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que apanhassem em alguma palavra, testando Jesus, né? E contra aquilo que é certo, até adversários se unem. Contra aquilo que é certo, até os adversários se unem. Fariseus e herodianos eram rivais. Os fariseus, eles eram, como eu já disse em algumas mensagens, eles eram fanáticos religiosos, legalistas, cumpridores da lei à risca, mas eram injustos com a população. Eles eram extremamente falsos, hipócritas, religiosos, não tinham acesso às pessoas que realmente precisavam da fé, não atuavam com misericórdia, com graça, com justiça, mas diante da população e no templo eles eram maravilhosos. E por serem judeus de fato, de prática, desejosos pelas coisas de Deus, eles eram, de certa forma, bem nacionalistas. Não chegava a ponto de ser como os zelotes, mas eram voltados fortemente para a questão religiosa e nacional de Israel. Já os herodianos, como o próprio nome diz, eles eram partidários de Herodes. Então eles não eram tão nacionalistas em relação a Israel, mas eles eram mais ligados a Herodes, que por sinal era ligado a Roma. Então eram grupos rivais, um religioso nacionalista israelita e o partidário político herodiano romano. De certa forma eles não se batiam, mas quando encontraram um inimigo em comum, eles se uniram para apanhar Jesus. Tem um ditado popular que diz que o inimigo do meu inimigo é meu amigo. É um ditado popular. E tentaram pegar Jesus, tentaram desmoralizá-lo na frente das pessoas. E em vários momentos as pessoas nos testam na vida. E é por isso que o crente precisa ter sabedoria diante de Deus para não dar respostas humanas, para não dar respostas carnais, respostas tanto verbais quanto respostas na prática, porque às vezes as nossas atitudes, o nosso viver e caminhar diário demonstram muito mais do que as nossas palavras. Então a gente precisa atinar para as respostas que nós damos para a sociedade, tanto verbais quanto práticas, levando em consideração a fé que nós proclamamos em Cristo Jesus. Então, se você é crente, salvo em Jesus Cristo, nós precisamos responder verbal ou praticamente da melhor maneira possível, de acordo com a vontade do nosso Senhor Deus. E aí no versículo 14, eles já chegam, e aí deixando a bajulação um pouco de lado, né, eles começam lá: mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja, etc, etc, etc. Destilando a bajulação básica deles. Eles chegam ao ponto: é lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Qualquer resposta simplista e humana da parte de Jesus aqui traria mais problemas do que o problema que ele já estava tendo da união desses dois grupos de adversários para o pegar. Então, de certa forma, Jesus estava diante de três grupos de pessoas: os fariseus, os herodianos e o povo. Aí os discípulos e apóstolos estão no meio do povo. Jesus cercado de todos os lados e todo mundo esperando qual que era a resposta que Jesus ia dar naquele momento. E, obviamente, a resposta de Jesus sobressai, supera as expectativas humanas. E assim como foi com o nosso mestre, também deve ser com os seus discípulos. Que as nossas respostas verbais e práticas sobressaem as expectativas humanas. Porque Deus está além das expectativas humanas e carnais. E é isso que vai fazer as pessoas enxergarem Deus em nós. Quando passarmos a falar e a viver baseados na sabedoria dele em nós, baseados e motivados pelo Espírito Santo de Deus através de nós, e não através de achismos, de ideologias, de vontades próprias, daquilo que nós estamos pesquisando, estudando por nós mesmos, mas através de uma vida de oração, de devoção, de humildade, de busca, de subserviência, de submissão a Deus, debruçados diante dele, da sua palavra, clamando pelos seus irmãos em Cristo Jesus, uma vida de devoção. É isso que vai nos levar até essa mesma sensibilidade que o nosso mestre tinha naquela época e caminhou entre nós, e tem até hoje, e ele habita em nós também.
Se a resposta de Jesus aqui em relação a essa questão de se é lícito, se é correto pagar tributo a César ou não devemos pagar, se a resposta de Jesus fosse afirmativa, se Jesus tivesse respondido sim, ele perderia a simpatia entre o povo, porque falariam que ele era provavelmente herodiano, estaria sendo um publicano, estaria muito próximo e partidário a Roma. Então ele perderia um pouco aquela a comunicação direta, aquela simpatia, aquela relação que ele tinha com o povo. Se ele respondesse negativamente falando que não era lícito pagar tributo e que não deveria pagar tributo, ele entraria em conflito com as autoridades romanas naquele momento. Então, quando a pergunta foi feita, e eu creio que muitos tinham a vontade de fazer esse tipo de pergunta, mas poucos tiveram a coragem, os fariseus e os herodianos se reuniram tiveram coragem e se incentivaram a fazer isso, colocou Jesus numa situação extremamente complicada. E hoje em dia, nós cristãos estamos em situações extremamente complicadas quando nós olhamos o panorama histórico do nosso país. Para quem entende de história, para quem entende um pouco das questões culturais do nosso país, a gente sabe que a fé cristã vem de altos e baixos e muitas vezes nós somos representados principalmente por grandes igrejas de televisão, de rádio e de outras mídias sociais que na verdade não representam nem eles mesmos, quanto mais representar a fé cristã. E vira e mexe, eu falo do meu caso, por exemplo, onde quer que eu esteja, seja no meu trabalho, seja na minha vizinhança, ou seja em qualquer outro grupo de pessoas fora do ambiente de igreja, eu sempre sou, às vezes, bombardeado e questionado com algum tipo de pergunta. Quando as pessoas sabem que eu sou cristão, quando sabem que eu sou pastor, e às vezes me questionam, e aí, como é isso? E aí a gente tem que tomar cuidado para não querer bajular aquela pessoa, mas ao mesmo tempo não afastá-la. E realmente, irmãos, são situações complicadas, como essa em que Jesus esteve. Por isso é preciso sabedoria e não respostas humanas, respostas banais, respostas simplistas para problemas complexos. O crente precisa estudar a palavra de Deus, o crente precisa entender teologia, o crente precisa buscar tirar dúvidas, precisa ouvir mensagens, pregações, beber de fontes corretas, mas principalmente humildade, submissão, entrega, reverência a Deus. Tempo de oração. Nosso Senhor Jesus Cristo orava de madrugada, passava muito tempo orando, conhecia a palavra, óbvio, ele era Deus e ainda é Deus e sempre será Deus, mas pegando os apóstolos como exemplo, homens e mulheres que buscaram, que se debruçaram diante da palavra de Deus, que oravam, que fizeram com que a própria palavra fosse escrita, no próprio caso de Marcos, por exemplo, que foi um dos cooperadores do ministério de Paulo, que era próximo a Pedro e provavelmente escreveu essa passagem bebendo da fonte daquilo que Pedro experimentou e vivenciou com Jesus. Então, esses homens foram importantes porque eles eram devotos, entregues, derramados, submissos ao seu Deus. E vemos muitas pessoas ligadas a uma série de outras coisas, devotos a uma série de outras coisas que não é Deus. Antes de ver noticiários, de buscar notícias na história, eu gosto de pesquisar muito, sou curioso, gosto de conhecer história, gosto de conhecer culturas, gosto de pesquisar sobre um monte de coisa, mas mais do que isso, eu tenho que ter o desejo de ler a palavra de Deus, de pesquisar a palavra de Deus, de me debruçar na palavra de Deus. Gosto de conversar com pessoas, gosto de conversar nas redes sociais com muita gente, mas eu preciso gostar de conversar mais ainda em oração com o meu Deus, me relacionar mais ainda com Ele, sabe? Então, é isso que nós precisamos. Mais de Deus e menos de nós mesmos e do mundo. Então, Jesus foi colocado nessa situação complicada. Foi encantoado, né? Uma expressão que diz que quando você encantua o gato, quando você está diante de um animal, você encantua, põe ele no canto assim e vai pegá-lo, geralmente ele é agressivo, ele late, ele morde, ele é feroz, né? No nosso caso do Senhor Jesus Cristo, não. Uma resposta incrível, branda, muito tranquila, sábia, madura, espiritual, resolveu todos os problemas. Inclusive aqueles que os seus ouvintes nem sabiam que tinham. No versículo 15, antes de responder, ele não respondia prontamente,
ele fazia pensar, e algumas pessoas me questionam e alguns até me criticam porque às vezes eu respondo perguntas com perguntas, mas eu tenho aprendido isso com o meu Senhor Jesus Cristo e também como professor, porque a pergunta, ela faz com que o ouvinte, o aluno, ele participe do processo de aprendizagem. Ele não somente recebe informação, não é somente despejada, jogada informação em cima dele, mas quando é lhe dada a oportunidade de pensar, ele tem a oportunidade de refletir sobre aquilo mesmo que ele está perguntando. E olha o que Jesus fez e disse no versículo 15. Mas Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, primeiramente ele soube, entendeu a fonte daquela situação toda, respondeu: por que me experimentais? E aí Jesus responde uma pergunta contra a pergunta. Trazei-me um denário para que eu veja. E aí, muito didático e pedagogicamente falando, Jesus fala assim, olha, me dá uma moeda aí. Mais especificamente, um denário. Vamos elevar o nível da discussão. Vocês querem uma resposta simples, mas eu vou aproveitar essa oportunidade e dar uma aula para vocês. E é isso que nós precisamos, irmãos. Em dados momentos, nosso Senhor Deus, Ele permite situações em que a gente tem o privilégio de manifestar a graça de Deus através de nossas vidas. Aproveitando oportunidades de glorificar a Deus. E a gente precisa aproveitar, porque durante o dia Deus tem nos dado a oportunidade de manifestar a graça e a misericórdia, o perdão, todos os atributos dele em nossa família, em nosso lar, em nossa casa, na nossa vizinhança, no trânsito, no trabalho, onde quer que a gente esteja. E muitas vezes deixamos várias oportunidades de glorificar Deus passar. Então fique atento e aproveite cada oportunidade que você tem, que Deus lhe dá, para você glorificá-lo. Uma pessoa comum podia estar diante de uma situação dessa e questionar, não, Deus, eu estou buscando, eu estou orando, eu estou aqui ensinando o povo, né? Jesus aqui tinha acabado de falar em parábolas, há um pouco tempo atrás falou da autoridade, a autoridade dele, falou do batismo de João, dando um discurso para o povo, pregando, e alguém que estivesse no lugar de Jesus podia perguntar e questionar a Deus, mas Senhor, eu estou aqui pregando e o Senhor me coloca numa situação dessa, numa sinuca dessa, de bico, né? Uma expressão que eles falam, uma situação difícil, me coloca num momento como esse. E na verdade, esse é o momento da dificuldade para você crescer, para você ter a oportunidade de manifestar a graça de Deus através de sua vida. Percebendo-lhes a hipocrisia, e esse era o problema dos religiosos daquela época e continua sendo o problema de muitos religiosos na atualidade, que foi o que nós vimos na mensagem de semana passada, a hipocrisia. Se veste de uma roupagem, de toda uma cultura cristã ou cultura religiosa, mas na verdade por dentro estão longe de Deus. O denário, que Jesus disse, né? Trazei-me um denário para que eu veja, é uma moeda romana, naquela época, de prata, que naquela época, levava a imagem do imperador Tibério. César aqui não é um nome próprio, é um título. Vários homens tiveram o título de César, o Kizar. Até foi traduzido para o russo, por exemplo, Czar, que na verdade é um título de autoridade. E naquela época tinha a imagem do imperador Tibério, que era o imperador romano daquela época. Então Jesus, nosso mestre, nosso Senhor, de uma maneira maravilhosa, espiritual e sábia, muda o foco da questão para eles. Joga a responsabilidade para eles. Fizeram com que eles participassem ativamente daquele processo de aprendizagem. Por isso que já adiantando o finalzinho do versículo 17, fala, e muitos se admiravam. Lucas e Mateus são mais completos em relação ao fato deles ficarem surpresos com a maneira didático-pedagógica de nosso Senhor Jesus Cristo. E no versículo 16 diz, e eles o trouxeram. Então, conseguiram ali um denário, pegaram e mostraram, trouxeram até Jesus. E aí, mais uma vez, Jesus fez uma outra pergunta para eles para não dar uma resposta pronta, fazendo eles pensar. Porque às vezes nós buscamos perguntas para autoridades, para líderes sobre nossas vidas, não com a intenção de aprender, mas muitas vezes para querer ter respaldo para fazer alguma coisa, porque se aquilo der errado, eu culpo aquele que disse que eu podia ter feito. E na verdade, o processo de buscar o conhecimento é muito mais além do que pode ou não pode, é certo ou errado. É muito mais além do que isso.
Versículo 16, e eles o trouxeram. Jesus perguntou-lhes, de quem é esta efígie e inscrição? Esta pergunta de Jesus é o princípio de uma das mais importantes da vivência cristã nesse mundo. E o motivo de muito dos fracassos da igreja hoje em dia. De quem é a efígie que está nessa moeda? De quem é isso? Qual é a origem disso? Isso é para quê? Qual a finalidade disso? Esse é o princípio de todo o processo maravilhoso que Jesus ia trabalhar com eles. Efígie é uma representação de uma pessoa numa moeda, pintura ou escultura. O rosto, a cara, como nós temos em nossas moedas hoje em dia, né, nos nossos centavos. A cara ou a coroa, a efígie, a inscrição do símbolo, a moeda do nosso país. Jesus está perguntando, quem está marcando essa moeda? A impressão de quem está nela? Quem é glorificado nesse dinheiro? César, o imperador romano, ele era adorado e cultuado como uma divindade. E, infelizmente, até hoje, nós buscamos líderes fora da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles que vão trazer a esse mundo aquilo que somente o reino de Deus é capaz de trazer. Jesus está perguntando quem está sendo glorificado nisso aqui. Porque como um Deus com D minúsculo, César, o imperador, ele era adorado e a sua imagem era exaltada. Por isso que Jesus está perguntando. No versículo 17, ele fala. E aí, no final mesmo do versículo 16, quando ele pergunta de quem é esse vídeo de inscrição, responderam de César. E aí no versículo 17, Jesus dá a resposta. Disse-lhe então Jesus, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O partido de Jesus, o lado de Jesus, é fazer a vontade do Pai. O lado que o Filho escolheu é fazer a vontade do Pai, daquele que o enviou. Tudo no universo pertence a Deus. Mas algumas coisas são e foram criadas pelos seres humanos para a glória humana. Deus é o Senhor sobre tudo e sobre todos. Porém, Jesus reconhece que algumas coisas são deste mundo, são terrenas, são materiais, são carnais, são seculares, são criações humanas e são voltadas para o próprio homem. É isso que precisamos estar atentos. Reconhecer quais são essas coisas e não dedicar tanto assim como nós dedicamos, inclusive o próprio dinheiro. Essas coisas passam. Nosso próprio Senhor Jesus diz, num dado momento da sua palavra nos evangelhos, que nós devemos acumular tesouros nos céus e não nessa terra. E a gente fica preocupado em demasia em tesouros dessa terra. Será que estamos acumulando tesouros no céu? Irmãos, é real essa necessidade. Acumulando tesouros nos céus, fazendo a vontade de Deus é o que nós precisamos fazer. A gente precisa acumular tesouros aqui na terra, a gente precisa poupar, a gente precisa se preocupar com o futuro, a gente precisa sustentar as nossas famílias, a gente precisa incentivar a obra missionária, investindo dinheiro, investindo ações, investindo possibilidade de desenvolvimento para pregar o evangelho, para fazer bíblias, enfim, uma série de outras coisas. Porém, mais importante do que isso é guardar tesouros, juntar tesouros no reino dos céus. Nosso Senhor Jesus Cristo pagava impostos, por mais injusto que eles eram, mas ele também se compadecia do povo. Jesus poderia ser taxado de isentão aqui, pois não se posicionou de nenhum dos dois lados, como foi esperado. Ele não era partidário do povo e nem das autoridades. Mesmo amando o primeiro e se submetendo ao segundo. Jesus não estava ali para fazer a vontade do povo e nem para fazer a vontade das autoridades. Apesar de se submeter às autoridades e de amar plenamente o povo. Nosso mestre,
teve nessa situação a maturidade e sabedoria necessária para fazer o que tinha que fazer, glorificar o Pai e ainda ensinar uma das maiores lições que o povo de Deus precisa aprender. E, infelizmente, muitos crentes estão esquecendo hoje em dia ou não querem lembrar. Para a gente concluir, tem uma frase do Clive Staple Lewis, também conhecido como C.S. Lewis, no seu livro Cristianismo Puro e Simples. Eu vou ler a frase na íntegra e ele diz o seguinte, abre aspas, quem investiga os registros da história descobre que os cristãos que fizeram mais pelo mundo presente foram justamente aqueles que mais pensaram no porvir. Os próprios apóstolos que possibilitaram a conversão do Império Romano, os grandes homens que construíram a Idade Média, os protestantes ingleses que aboliram a escravidão, todos deixaram a sua marca na terra justamente porque suas mentes estavam ocupadas com o céu. Desde que os cristãos deixaram de pensar amplamente no mundo vindouro, tornaram-se ineficazes neste mundo. Nossa pátria não é aqui. Nossa terra, nossa nação não é aqui. Aqui somos apenas peregrinos e forasteiros, estamos de passagem para o dia que o nosso Senhor Jesus Cristo nos levar desse mundo, ou pela morte física, ou pelo arrebatamento. Porém, nós não estamos aqui à toa. Caso contrário, nos converteríamos e simplesmente seríamos arrebatados no ato da nossa conversão. Mas nós estamos aqui para fazer a diferença. E essa diferença ela é feita única e exclusivamente, ou pelo menos deveria ser, para a honra e glória de Deus. E aqui a ideia não é dar resposta pronta para você seguir A ou B, para você fazer isso ou aquilo, mas para você humildemente colocar a sua vida diante de Deus e diante da maravilhosa palavra do Senhor e orar dizendo, Senhor Deus, o que o Senhor quer para mim? Me ajude a não ser iludido pelas coisas deste mundo, mas ser um servo verdadeiro do Senhor e cumprir a Tua palavra onde quer que eu esteja. Dando a Deus o que é de Deus e dando a César o que é de César, é que os verdadeiros discípulos de Jesus Cristo conseguirão cumprir o papel que possuem nessa vida. O contrário, por sua vez, quando nós damos a Deus o que é de César e damos a César o que é de Deus, o que infelizmente acontece, proporciona muito da bagunça que estamos vendo hoje em dia, seja no nosso país ou seja no mundo. Você pode defender qualquer coisa e se posicionar do lado que achar melhor, desde que seja coerente com a vontade de Deus em sua palavra e a missão da igreja nesse mundo. Essa é uma mensagem para os crentes, para os discípulos de Jesus Cristo, para os que foram salvos no Senhor e são templo, a habitação do Espírito Santo de Deus. Se você não se encaixa nesse grupo, você pode viver da maneira que você quiser. Mas aqueles que se converteram, que entregaram suas vidas a Jesus, que foram lavados e remidos pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eles têm partido, eles têm lado, eles têm dono, que é o nosso Deus, e a sua vontade manifesta em nós, a sua palavra sendo interpretada pelo Santo Espírito que nos foi dado. Infelizmente, muitos usam da fé cristã e do nome do nosso Senhor Jesus Cristo para lutar por causa própria, e não estamos aqui nesse mundo por nós mesmos e nem por causas próprias. Que vivamos a vontade plena e abundante de nosso Senhor Jesus Cristo nesse mundo, dando a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. O que é deste mundo é desse mundo e vai passar. O que é de Deus é dele, inclusive a totalidade de nossas vidas. Que o Senhor os abençoe com essa palavra, que você pode, ao longo dessa semana, colocar humildemente a sua vida diante de Deus e orar a Ele para que te ensine a dar, a dedicar a Deus o que é dele e a esse mundo que é desse mundo. Entendendo e compreendendo que para os verdadeiros crentes, salvos, discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo, nossa pátria não é aqui, nosso reino não é aqui, nosso líder maior não está aqui. Nossa pátria é celestial. Nossa morada está em nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, que vai nos levar, seja pela morte, seja pelo arrebatamento. Porém, nós estamos aqui para sermos os melhores cidadãos possíveis. Vivemos
manifestando a graça de nosso Senhor Jesus Cristo através de nossas vidas, onde quer que estejamos. E que possamos, como cidadãos, viver da melhor maneira possível de acordo com a vontade de Deus. Dá esse momento agora para vocês orarem, colocar a vida de vocês diante do Senhor. Excelente noite a todos, excelente semana e que Deus nos abençoe. Obrigado, irmãos, e amém.